E o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, afrontou as instituições democráticas. Dessa vez, nos Estados Unidos, ele disse que as eleições foram fraudadas. Ele disse que as eleições foram fraudadas e que ele ganharia no primeiro turno. Com essa fala, o Bolsonaro, ele agride as instituições brasileiras, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui no Diário do Centro do Mundo, o jornalista aqui, o Jefferson Miola, ele diz o seguinte, que a resposta covardada do TSE favorece plano ditatorial do Bolsonaro. Vejamos então o que diz a notícia. Nos Estados Unidos, Bolsonaro lançou a grave suspeita de que só não foi eleito no primeiro turno da eleição de 2018 porque ocorreu uma fraude. Ele foi peremptório na acusação à Justiça Eleitoral Brasileira. Veja só, ele acusou a Justiça Eleitoral Brasileira. E o Jefferson Miola diz o seguinte: eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, e que vou mostrar brevemente, na verdade o Jefferson Miola está mostrando aí a fala do Bolsonaro, né? Repetindo, eu acredito que pelas provas que tenho nas minhas mãos e que vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude, né? E nós temos não apenas palavra, nós temos comprovado brevemente, eu quero mostrar, porque nós precisamos aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos, que para o Bolsonaro, o sistema seguro de apuração de votos é o sistema do papelinho, né? Isso porque nos Estados Unidos é feito desse jeito, então ele imagina o seguinte, olha, se nos Estados Unidos é feito desse jeito, então no Brasil não dá para aceitar. Olha só, o Bolsonaro ele foi eleito com maioria de votos válidos pelas urnas eletrônicas, contabilizados com as urnas eletrônicas essas que já são comprovadas assim a sua segurança. E ele agora, depois de mais de um ano, né, de presidente da República, ele faz isso. Então isso é mais uma afronta que o Bolsonaro faz às instituições como o TSE. Mas o mais incrível que acontece é como as instituições também se acovardam diante da postura ditatorial do Bolsonaro. Quando ele desacredita as instituições, e ela fica assim, como que diz assim, não é bem assim não, tá? Olha só, por isso que o Jefferson Miola, ele faz essa questão aqui, esse questionamento sobre o posicionamento da Justiça Eleitoral do TSE. E aí diz o seguinte, Bolsonaro sabe que a eleição de 2018 foi fraudada, mas a fraude foi montada justamente para favorecê-lo, não para prejudicá-lo. Todos sabem disso. E aí o Jefferson Miola, ele vai mostrar, então, por quê? Por exemplo, a grande fraude daquela eleição foi o impedimento da candidatura do Lula, que venceria o pleito no primeiro turno, como indicavam os institutos de pesquisa. Olha só, o ex-presidente Lula seria eleito provavelmente no primeiro turno. E o Tribunal Superior Eleitoral simplesmente não aceitou a candidatura do ex-presidente Lula, tendo em vista que ele estava preso já em segunda instância, e todos sabem que foi manipulado tudo, inclusive, para que a votação, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, para impedir que Lula fosse candidato à presidência da República e pudesse ganhar as eleições. E isso é vergonhoso, porque você tem assim uma dissimulação, ou seja, vai dizer, vamos fazer de conta que é democrático, que o jogo é democrático, só que a gente tira esse que é capaz de ganhar as eleições no Brasil. Então isso é vergonhoso. O Jefferson Miola continua o seguinte, e outro fator fraudulento que também favoreceu Bolsonaro foi a conivência da Justiça Eleitoral com a disseminação de fake news através de mensagens por WhatsApp, cujo impulsionamento foi financiado por empresários com caixa 2 eleitoral.
e o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente o Tribunal Superior Eleitoral, vendo essa possível falha aí, esse possível ato de corrupção aí, com o uso do WhatsApp, com empresas favorecendo o candidato Bolsonaro, na verdade ela passou o pano, né? Não fez o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral não fez absolutamente nada para impedir, inclusive, que esses ataques aí, essas mensagens enviadas pelo WhatsApp continuassem acontecendo, né? Isso foi um fraude, e sem contar com as fake news. A nota publicada pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, é um atestado do nível de amedrontamento e covardia do Poder Judiciário diante de Bolsonaro. Porque, na visão do Jefferson Miola, houve uma covardia do TSE, tendo em vista as palavras duras do presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi eleito, inclusive, com as urnas eletrônicas, e que ele coloca em xeque essas urnas eletrônicas. Então, no mínimo, o Bolsonaro era para ter sido chamado para prestar esclarecimento diante de tão absurdo, inclusive feito isso nos Estados Unidos. A nota trata a acusação de fraude por Bolsonaro como a recente notícia replicada em diversas mídias e plataformas digitais quanto a suspeitas sobre a lisura das eleições de 2018, ou seja, ela já alivia a fala do Jair Bolsonaro. Você veja como é que as instituições elas vão trabalhando, inclusive mesmo sabendo de todos os absurdos que o Bolsonaro faz, ela vai devagarinho passando o pano, né, para dizer assim, não, vamos organizar aqui para que não avance essa história aí e que o Bolsonaro continue. Na verdade, é essa a história, né? Se fosse o caso de presidente ser da esquerda, do PT, por exemplo, com certeza já teria aí a punição. Ao invés de exigir do presidente acusador a imediata apresentação das provas que tenho nas minhas mãos e que vou mostrar brevemente, que o Bolsonaro diz, né? Com incrível cortesia, a nota do TSE declarou que, naturalmente, existindo qualquer elemento de prova que sugira algo irregular, o TSE agirá com presteza e transparência para investigar o fato. Ou seja, no mínimo, o Bolsonaro deveria ser chamado para prestar esclarecimento dadas as agressões da fala dele contra o Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, nesse ponto aí, o Jefferson Miola ele tem razão quando diz que, nesse caso, o TSE se acovardou. Esta reação tíbia e covarde do TSE é tão grave quanto a acusação de fraude feita por ninguém menos que o presidente da República, que ainda disse que, e nós temos não apenas palavras, nós temos comprovado, brevemente eu quero mostrar, porque nós precisamos aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Ou seja, Bolsonaro acusa o TSE, no caso, né, porque diz que foi fraudada. Depois ele diz que tem provas, não mostra essas provas, tá? E aí o TSE simplesmente passa pano nessa história aí. Bolsonaro testa constantemente a resistência ao seu intento golpista. Ele ataca os poderes de Estado, esgarça o limite de tolerância do sistema jurídico político e, como as reações não são equivalentes à gravidade da violência política e institucional perpetrada passo a passo, Bolsonaro sobe um degrau na escala do seu plano ditatorial. Isso é uma verdade. À medida que o Bolsonaro vai testando as instituições, ela simplesmente não faz muita coisa, então ele vai avançando, degrau por degrau. Quando você menos espera, já está tudo tomado. Então, podemos dizer assim, nunca na história desse país, as instituições, inclusive, foram tão atacadas por um presidente da República. E nós temos isso acontecendo, tá? Aí você pergunta, por que isso acontece dessa forma? Por que isso ocorre? Porque não se faz nada. Porque sequer não se chama o presidente para prestar esclarecimentos, para chamar a atenção. Então, são coisas que você diz, olha, na verdade, é aquela história.
fazem tudo para deixar ele continuar, porque sabe que a agenda dele, do Bolsonaro, é a agenda do Congresso, é a agenda política e econômica das elites e da diminuição do Estado. E aí, como diz assim, tudo vale para deixar, para que aconteça toda essa agenda que aterroriza o país, essa agenda econômica, política e social, que tem cada vez mais tirado os direitos dos trabalhadores. E aí diz mais ainda o Jefferson Miura: se não apresentar as provas correspondentes, Bolsonaro terá cometido mais um crime de responsabilidade e colecionará, em vista disso, mais um motivo para ser afastado da presidência do país pelo Congresso e pelo Supremo Tribunal Federal. E isso, naturalmente, se não continuarem se acovardando por completo. Aí você pergunta, até quando isso acontecerá? É fato que não se resolverá muita coisa com a saída, com o impeachment do Bolsonaro, por exemplo, mas o fato é que ele vai testando as instituições democráticas, vai avançando o sinal, vai prestando um desserviço à sociedade, porque se um presidente da República desrespeita as instituições, imagine os seus seguidores, os conservadores, os mais radicais. Imagine quantas agressões nós não temos acontecendo no dia a dia e teremos mais agressões ainda, inclusive agressões físicas às pessoas que pensam diferente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e ativar o sininho para receber nossas novidades. Também acesse a nossa playlist de sociologia, de política, de cinema e literatura, de atualidades e muito mais. Até mais.